Fantástico, eu não fiz a imagem. Vocês conseguiram fazer uma imagem antes de começar a mensagem. Os meus parabéns a quem fez. Estamos quase a terminar este estudo. Portanto, vocês já estão cansados do estudo, é um momento de alegria, está quase a chegar ao fim. Vamos entrar um pouquinho a Tito. Vamos também ver Filémon hoje, se Deus quiser. Como é hábito da minha parte, vou primeiro abordar uma pequena introdução, antes de começar a falar-vos sobre o livro. Deixe-me só abrir aqui a passagem, por favor. Ok. Muito bem. Esta carta do apóstolo Paulo a Tito é uma carta a um jovem, ok? É chamada carta pastoral, assim como foi a Timóteo, porque é destinada a jovens anciãos. Enquanto que a carta Filémon é destinada a um membro da igreja em Colossos, como vamos ver a seguir, não é destinada necessariamente a um ancião, se bem que nós temos que haver uma igreja na sua casa, ok? Mas há detalhes que são dados a Timóteo e a Tito da própria igreja que não são dados a Filémon. Não quer dizer que ele não tivesse funções, mas biblicamente falando, há detalhes que são dados especificamente a Timóteo que não são dados a Filémon. Filémon era, além de um membro da igreja em Colossos, era um empregador e tinha funcionários e escravos à sua consideração, como Onésimo, como daqui a pouquinho. Mas eu sobre Filémon já falarei. Tito é um nome grego para um convertido, provavelmente durante o ministério evangelístico de Paulo. E sabemos que Tito se converteu por ação direta de Paulo, não é porque eu sonhei com isso, mas porque a Bíblia diz no capítulo 1 e versículo 4 que Tito isto é Paulo a falar, Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé. Ou seja, Paulo diz que Tito é verdadeiramente um filho segundo a fé. Tito se salvou por intermédio de Paulo, ok? Tal como Timóteo. Há uma comparação interessante. E é uma linguagem utilizada em relação a Timóteo. Tito é mencionado 13 vezes no Novo Testamento. 13. E destas citações, 9... Estão a ouvir bem? Ok. Destas citações, 9 estão na segunda Epístola aos Coríntios. E eu apenas vou citar algumas. Uma delas diz-nos que Tito foi uma ajuda incrível para Paulo, em Corinto. E eu vou citar a segunda Epístola aos Coríntios 8, 23, que diz isto. Paulo a dizer: quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador em favor de vós. Corinto. Ou seja, este Tito, como vamos ver, vou usar uma expressão em inglês, mas depois já vou explicar, é um Globetrotter. Ele estava em todo lado. Estava em Creta e vai a mais sítios que a Bíblia vai explicar que eu já vou. E em Corinto foi extremamente útil para Paulo. Paulo diz que ele foi um cooperador em favor de vós, da igreja em Corinto. Não foi só para Paulo, mas foi um cooperador para toda a igreja em Corinto. Há outra passagem que está em 2 Epístola aos Coríntios 7, 4 a 6, que diz isto: grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha glória a respeito de vós. Paulo fala em relação a Corinto. Cheios de consolação, transborde gozo em todas as tribulações, porque mesmo quando chegámos à Macedónia, a nossa carne não teve repouso algum. Paulo está a dizer as dificuldades que teve, que ele estava a ser repouso, que estava a passar mal, e depois diz isto: antes em tudo fomos atribulados, dentro da mesma linha, por fora combates, tremores por dentro. Quantas vezes connosco, não é? Por fora combates, tremores por dentro, só Deus sabe. Mas vejam agora, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com Tito. Ou seja, Tito, além de responsável de uma igreja, era um consolador. Não era qualquer um que tinha capacidade de consolar Paulo. Ouçam lá, Paulo era um gigante na fé, com todo respeito, mas eu acho que eu estou a falar, era um gigante na fé. Não se deixava consolar de qualquer forma. Mas Tito tinha capacidade de o consolar. Eu creio que muitas vezes nós desvalorizamos os nossos ministérios. E um dos ministérios que nós desvalorizamos é a nossa capacidade de ajudar os outros. Isto é um ministério da consolação. E quem sabe,
podemos estar a ajudar gigantes da fé, podemos estar a ajudar obras a desenvolverem-se pela nossa capacidade que temos muitas vezes em escutar e ouvir outra pessoa. E desvalorizamos porque achamos que não pregamos, porque não sabemos cantar, porque não temos uma grande visibilidade, mas se calhar a nossa função como consoladores é tão ou mais importante, ou melhor, não vou estar a categorizar porque também não é correto, é essencial e só os frutos dessa mesma ação serão vistos mais tarde no céu. Quantas pessoas nós podemos ajudar consolando e deixamos de ajudar não consolando? Eu diria que este é um ministério de capacidade. Mas não desvalorizemos os nossos. Então vemos que Tito foi um consolador para Paulo e para a igreja de Corinto. Foi um líder em Creta e na ilha foi um propagador do Evangelho, como vamos ver. Foi alguém que também, nós lemos em 2 Coríntios 8, 16 a 17, por isso é que Coríntios muita gente partiu voluntariamente, na Epístola aos Coríntios 8, 16 a 17, partiu de forma voluntária em Jerusalém para reunir a quantia para ajudar os pobres de Jerusalém e levá-la em mão. Não, eu quero um. Então vamos começar aqui a somar as coisas. Tito, Corinto, era o cooperador, era o consolo. De repente, Paulo pega em Tito e manda para Creta, que era uma ilha terrível, como já vamos ver. E para arrumar o que estava desarrumado. E é sempre muito mais fácil começar de novo do que consertar. Certo? Depois, tem que ir a Jerusalém, um sítio complicadíssimo. É preciso reunir dinheiro, eu vou reunir dinheiro. É preciso ir, eu vou. Diligentemente se voluntariou. Não foi contrariado. Ele foi contente, de forma voluntária e diligente, como nós lemos. Bem, Tito era um verdadeiro servo de Deus. E ele é o exemplo de que há esperança para todos. Aqueles que não acreditavam na graça, não acreditavam na salvação por meio da fé, era cristão e converteu-se. Esta carta, assim como este Timóteo, são chamadas cartas pastorais. E o tema, porque temas para a igreja. E não é de estranhar que o só desta carta a Tito seja ordem na igreja. É o grande tema. E já vamos ver algumas coisas. E Creta tinha fama de ser um local complicado. Segundo Guy Morgan, ele cita e diz que Creta é o exemplo máximo que Deus conquista qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. Sabe a palavra cretino? Vem de Creta. Eles tinham uma fama terrível. Os cretenses eram terríveis, eram difíceis, eram rudes, eram mal educados. E mesmo aquela fama era terrível. Então, está em Creta, desgraçado. Se calhar alguns pensaram, oh Paulo, onde é que o Tito estava em Creta? Onde é que o Tito foi mais? Vamos começar então, capítulo 1 e versículo 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Até aqui por enquanto. Isto é muito importante e Paulo começa... Ele está a escrever para um ancião. E o que é que ele diz aqui? Isto é o beabá. Eu vou tentar ler-vos de uma forma... Vou saltar algumas partes. Apóstolo, segundo o conhecimento da verdade. Eu estou a saltar... Olhem para mim agora, não olhem para a Bíblia. Isto é um versículo parafraseado. E estou a citar o que está aqui. Apóstolo segundo o conhecimento da verdade. É que Paulo considerava-se o apóstolo segundo o conhecimento da verdade. Qual verdade? A presente, como ouvimos no domingo. A presente, era o apóstolo da presente verdade. Em esperança da vida eterna. Era uma verdade que dá esperança. Uma verdade que transmite esperança de vida eterna. Ok? No fundo está a identificar o que é que ele traz. Prometeu antes dos tempos dos séculos. É uma esperança e era uma verdade que foi prometida antes de qualquer coisa existir. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada. Ou seja, esta palavra que ninguém sabia, que foi prometida antes dos tempos, que é uma verdade que fala sobre a esperança eterna, foi-me dada a mim
a pregação que me foi confiada. E Paulo começa isto e não é por acaso. Paulo aqui está, em 3 versículos, está a fazer o esqueleto da fé e está a falar para um ancião. Eu diria, estou a focar mais no ancião, mas depois já vou falar de todos nós. Se um ancião não percebe isto, não tem capacidade para ser um ancião. Porque isto é o fundamento de tudo o resto. Não vale a pena falar sobre gestão da igreja se o ancião não percebe esta verdade. Isto é o fundamento, isto é o esqueleto. E eu diria, qualquer um de nós devemos perceber também esta verdade. Ok? Confiada. As 3 cartas pastorais têm algo único. Algo único. Versículo 4. E quais são? Vou falar de Tito, Timóteo, primeira e segunda epístola de Timóteo e Tito. Paulo tem há pessoas que têm o hábito de assinar por baixo graça e paz. E há pessoas que dizem graça e paz. O irmão Carlos Oliveira, lá de Algeriz, também diz muito graça e paz. Reparei. E diz bem. Mas aqui há uma questão interessante. É que a Tito e a Timóteo, Paulo tinha o hábito de despedir sempre, ou cumprimentar sempre graça e paz. Mas não é que nestas epístolas Paulo acrescenta uma palavra. Além de graça e paz, diz misericórdia. Porquê? Aos outros, as cartas todas dizem só graça e paz. Mas a Timóteo, um ancião, e a Tito, outro ancião, diz misericórdia também. Porquê? Não sei. Mas eu desconfio porque seja. Mas não estejam a dizer que eu disse, que eu acho que é certeza. Eu acho que é. Até porque não está aqui a dizer exatamente, mas eu acho que sim. Eu acho que também coloca misericórdia porque um ancião precisa de muita misericórdia. Levar a cabo uma igreja é preciso ter doses extra de misericórdia. E por isso é que Paulo lembrou-se, aqueles desgraçados, até o outro está em Creta, misericórdia para ti também. Graça e paz não é suficiente. Toma a misericórdia também que tu precisas. Não basta só graça, não basta só paz, tem que levar um extra, uma dose extra de misericórdia, porque quem está nessa posição precisa de misericórdia. Eu acho que não estarei errado, mas um dia vamos esclarecer com Paulo se era mesmo isso que ele estava a pensar. Mas eu acho que era. Versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. As coisas que ainda restam. Vejam só. Do género, é como se Paulo estivesse a dizer, olha, está tudo um caco, está tudo um fanico. Ó Tito, epá, vai dar conta daquilo e vê se consegues recuperar alguma coisa. No grego, a palavra que está aqui, ordem, sabe qual é? É a palavra ortos, que dá origem à palavra ortopédico e ortodontista. Certo? E ortos significa ajeitar, corrigir, colocar no sítio. Isto é a origem da palavra ortos. O que Paulo está aqui a dizer é assim, tu vais para aquela terra de ninguém, para aquela terra que todos fogem, e vais fazer uma operação ortodôntica na fé daquela gente. Ortopédica na fé daquela gente. Vais pôr aquela gente a andar direito, e não vais pôr aquela gente a comer direito, porque não se aplica, mas vais pôr aquela gente a andar direito. Ortopedicamente, direito. Ortos. Porque era preciso fazer isso. E muitas vezes, para fazer este tipo de situação, pôr a andar direito, quando se está a andar torto, é preciso cortar. Eu lembro-me de uma árvore que eu tinha, há uns anos, e com muita pena minha, um dia reparei que ela estava quase a morrer. Mas no meio daquela árvore que tinha muitos galhos mortos, havia uma coisinha de verde ali. E o jardineiro David, que com o tempo, eu já sei mais umas coisas do que eu sabia, mas fiquei tão orgulhoso, graças a Deus, mas fiquei orgulhoso do que eu fiz. Naquele belo dia peguei na minha tesoura de poda e desbastei a árvore toda que estava morta. Só ficou aquela parte verde. No final, arrependi-me. Desgracei a árvore. Ao menos estava aqui uma coisa bonita, mas estava aqui uma sombra. E desbastei a árvore e ficou só o verde. Porque eu achava que até como se fosse aquela morte estava a contagiar a árvore toda. E estava a achar bem. Passado uns meses, aquela árvore cresceu mais do que as outras todas. Porque eu tirei a parte que estava ali. Muitas vezes, para corrigir, é preciso tomar decisões difíceis. E Tito teve que as tomar. Muitas vezes um ancião, para corrigir a igreja, tem que tomar decisões difíceis, mas tem que as tomar. Porque se não tomar, a morte espalha. Os galhos mortos espalham-se a outros galhos mortos e depois contagiam o resto da igreja. E Tito devia ser daqueles que não tinha problemas em cortar. Por isso é que foi enviado para Creta. Ok? Agora, colocar a igreja na ordem significa 3 coisas pelo menos. Eu vou-vos abordar 3 coisas. Primeiro, versículos 5 ao 9
Podemos ler rapidamente. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem. Já lemos. Versículo 6. Versículo 5. E de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Ele ficou em Creta para pôr tudo na ordem e para estabelecer anciãos nas várias pequenas igrejas e aglomerados de crentes na ilha toda. Qual é o critério? Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo ou o ancião seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Primeiro objetivo, primeira forma de corrigir, primeira forma de alinhar, primeira forma de pôr em ordem, estabelecer lideranças boas. Estabelecer boas lideranças. Porque se não houver bons líderes, o trabalho não pode crescer. Antes de começar a resolver o problema, é estabelecer lideranças fiéis. Eu vou resumir isto, porque eu não tenho tempo para me dedicar muito aqui, mas aos anciãos é necessário, sobretudo, integridade. A integridade nas casas, integridade nos hábitos, integridade nas mentes e nos corações. E com isto resumo um pouco. Eu gosto muito de um texto que eu li em algo que Spurgeon escreveu nas Lectures to My Students, que é as palestras aos meus estudantes, e disse isto um dia e estava a advertir futuros anciãos. Mas ouçam com atenção o que é que ele disse. Sobre a altíssima responsabilidade do ministério, disse isto um dia. Se o nosso relógio pessoal, ouçam bem, se o nosso relógio pessoal estiver errado, poucos serão enganados. Só nós mesmos. Mas se o relógio dos guardas, atenção, ele tem aquelas ideias dele dos guardas e etc, como vocês vão ver. Ou o Observatório de Greenwich. Hoje ninguém fala nisto, não é? Mas se o relógio dos guardas ou do Observatório de Greenwich falhar, metade de Londres perderá a hora. Estão a perceber? Eu não acabei. Se o nosso relógio falhar, nós é que nos damos mal. Mas se o relógio de Greenwich, do Observatório de Greenwich e dos guardas, que disse o relógio lá importante para eles, falhar, metade de Londres perde a hora. Assim é como o ancião. Ele é o relógio da igreja. Muitos tomam o tempo por ele. E se ele estiver incorreto, todos estarão errados em maior ou menor grau. E ele será em grande parte responsável por todo o pecado que disse resultar. Por isso é que é preciso misericórdia. Estão a ver? A importância de escolher bem. E a importância de escolher lideranças boas. Versículo 10. Segundo ato de correção. Há muitos desordenados faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, criando barreiras aos falsos ensinos. Havia um falso ensinamento espalhado em gangrena em Creta e Paulo diz, tu tens que estancar o falso ensinamento. Ok? Terceiro, capítulo 2, versículo 1. Fala o que convém à sã doutrina. Promover ensino doutrinalmente sólido. Portanto, lideranças sólidas e íntegras, combate às falsas doutrinas e promover a doutrina certa. Porque não é só dizer que a doutrina está errada. A Igreja precisa da doutrina certa. A Igreja não precisa só de líderes corretos, íntegros, de que vale se não tem a doutrina certa. É preciso de tudo isto. Líderes íntegros, combate às falsas doutrinas e aplicação da doutrina certa. E este pack de três coisas foi o processo orto de correção que ele promoveu, ou pelo menos que Paulo lhe pediu para promover. E, portanto, vimos o primeiro capítulo fala-nos de ordem na liderança. O segundo capítulo fala-nos de ordem na igreja. Ordem dentro da igreja. Versículo 2. Até ao 6. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Homens velhos. Agora, as mulheres mais velhas. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Agora, as mulheres mais novas. As mulheres mais novas, serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ora, jovens. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Vocês poderão achar aqui, estão a ver? Isto a Bíblia diz que deve haver várias classes dentro da igreja. Quase grupo de jovens, grupo de senhoras velhas, grupo de senhoras novas, grupo de homens novos. Tudo bem. Eu vou explicar. A Bíblia fala-nos que a igreja é uma, mas tem necessidades diferentes. E Paulo diz, há necessidades diferentes da igreja, há problemas diferentes e há abordagens diferentes que devem ser feitas para pessoas de estados diferentes da sua vida. Ok?
Mas, daí a temos que fazer cultos super individualistas, muito agregados, esquecendo o global, é errado. Porque a igreja é só uma. E como prova disso, eu estou à vontade para falar, porque até agora, há pouco tempo no acampamento, achei que devia haver alguma separação entre jovens e mais velhos. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é a igreja viver praticamente não sendo uma e permanentemente em mini-grupos de mini-grupos de mini-grupos de mini-grupos, como algumas igrejas assim. Porque se fizermos isto, e muitos fazem-nos suportar nesta passagem, como é que as irmãs mais velhas ensinam as novas? Se elas não estão juntas. Podem se encontrar uma vez por semana. Não ensinam. Porque uma nova só vai aprender da mais velha se tiver amizade com a mais velha. E como é que se estabelece amizades se só se encontram de vez em quando? Tem que haver amizade, tem que haver aproximação, tem que haver interação. Entre todos, os mais velhos com os mais novos com os mais velhos. E isto é ser igreja. Mas isto não invalida que cada um destes grupos tenha necessidades próprias. Que mereçam um tratamento especial. Que mereçam abordagens especiais só para jovens, só para mulheres. É muito importante, mas é isto que eu vejo aqui nas Escrituras. Versículo 11 do capítulo 2. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Antes disso. Vimos aqui antes disso homens, mulheres, homens velhos, mulheres velhas. Não é mulheres velhas, mulheres mais avançadas na idade. Só daqui a pouco fazem uma espera. Portanto, homens podem ser velhos, as mulheres não podem ser velhas. Mas, no final, para que todos fiquem a perceber como é que cada um deve se comportar, Paulo fala-nos no versículo como se fosse um para toda a gente. E diz isto. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Aos mais velhos, aos mais novos, aos jovens, às mulheres, a todos. E agora vejam só. Ensinando a todos... aos mais velhos, aos mais novos, às mulheres, aos homens, que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre justo e piamente. Ou seja, todos podem ter especificidades, mas todos devem viver isto. É como se Paulo dissesse, cuidado com aquilo, cuidado com aquilo, cuidado com o outro. Agora, toda a gente, cuidado com isto. Estão a ver? 11 e 12 é para todos. Aguardando a bem-aventurada esperança. Que esperança é essa? E o parecimento da glória do grande Deus. Que parecimento é este? É a segunda vida de Cristo? Não, é o arrebatamento. Agora, há aqui um versículo que vocês deviam guardar na algibeira. Quando aparecem aqueles que vos dizem, onde é que está escrito na Bíblia que Jesus é Deus? Onde é que está escrito na Bíblia que Jesus é Deus? Tito 2, qual é o versículo de cor? Eu não sabia agora de cor. Sei que é Tito 2, versículo 13. Ouçam isto. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Que está a dizer que Jesus Cristo é grande, não é Deus só, é grande Deus e é Salvador. Ouçam, com este versículo arrumam qualquer questão. Há poucos versículos tão claros como este, em que diz que Jesus não é só de Deus, mas é grande Deus e é Salvador. Ok? Isto é daqueles versículos que todos nós devemos saber. 2:13. Não posso esquecer o 13. Capítulo 3 fala-nos de ordem. Portanto, 1. Ordem na liderança. 2. Ordem dentro da igreja. Isto é um voo. Peço desculpa, mas tem que ser assim. 3. Fala-nos de ordem fora da igreja. Este é um livro de ordem. Ordem na liderança. 2. Ordem dentro da igreja. 3. Ordem dos crentes quando saem daqui para fora. Com os outros. Versículo 1. Admoesta-os a todos, à igreja, que sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Isto aqui é uma réplica de Romanos 13, 1. É como se Paulo pegasse em Romanos 13, 1. Vamos fazer aqui um remind, um reply, e pôr aqui Romanos 13, 1. Obedecer e sujeitar às autoridades. Que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando mansidão para com todos os homens. Temos a necessidade de obedecer às autoridades, ok? Desde que as autoridades não ponham em causa o que Deus diz. Porque quando as autoridades põem em causa o que Deus diz, devemos obedecer mais a Deus do que aos homens. Ok? Tirando isso, devemos obedecer sempre às autoridades. E devemos ter um relacionamento com os outros, que é o que diz no versículo 2 do capítulo 3, com mansidão para com todos os homens. Todos os homens. Os que gostam de nós e os que não gostam de nós. Porque é fácil ser correto e manso com aqueles que são bonzinhos para nós. Mas com aqueles que são maus para nós, devemos também ser corretos e mansos. Isto é ordem na relação com os outros. Fora da igreja. Fora da igreja. Ok? Versículo 8 do capítulo 3. Fiel é a palavra e isto quer que de veras afirmes para que os que creem em Deus e procurem aplicar as boas obras. Estas
proveitosas para a salvação. É isso? Proveitosas para a salvação? Não. Homens. As boas obras para a salvação, mas são proveitosas. Porque isto era o versículo ideal para proveitosas para a salvação, mas não põe. Diz só proveitosas aos homens, porque é verdade. As boas obras são proveitosas, mas não são proveitosas para a salvação. Mas são proveitosas, eu diria, são a marca d'água de um crente. Um crente que não tem boas obras deve-se questionar se é crente. Um crente que não produz fruto deve-se questionar se um dia acreditou em Cristo. Eu não estou a dizer que eu não faço juízo de fé de ninguém, só minha. Dos outros eu não faço de ninguém, porque só cada um e Deus é que sabe. Mas se passa o tempo e não há fruto, se passa o tempo e não se vê nada de palpável e não se vê obras, que cada um de nós perceba se está verdadeiramente crente ou não. Porque muitos vão chegar ao pé de Deus de mais tarde assim: eu estive na igreja, eu fiz aquilo, eu até fazia aquilo e aquilo outro. Tu nunca deste o passo de forma convicta. Tu sempre andaste por andar os outros. Que não seja o caso de nenhum de nós aqui. Ok? Estou a terminar. Versículo 9. Não entres em questões loucas e genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. A homem herege, depois de uma e outra admoestação evitam. Apenas uma nota de algibeira. Eu, por vezes, estou nas redes sociais e nas discussões entre pessoas que são os hereges autênticos e crentes com boas intenções para os ajudar. O conselho, mas cada um faz o que quer, é seguir este ciclo. Depois de uma e outra admoestação, esqueçam-nos. Não lhes deem mais conversa. Não faças. Não faças. Adeus. Pronto, é isto. Tito 3, 11. Ou 10. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Porque diz aqui, no versículo antes, 9, porque são coisas inúteis e vãs. Não vale a pena perdermos o nosso tempo. Ok? Tito não termina os seus dias em Creta. Eu disse-vos que ia dizer que ele ia terminar. Qual foi a última carta que Paulo escreveu? Tem que saber. Segunda epístola? Timóteo. Muito bem. E o que é que nós lemos sobre Tito na segunda epístola a Timóteo? Tito foi enviado para a Dalmácia. Não é a terra dos dálmatas, ok? A Dalmácia, que era a atual Sérvia. Ok? Jugoslávia, Sérvia. Veja o homem. Ele está em Corinto. Ele vai para onde ninguém quer ir, vai para Creta. É preciso levar dinheiro a Jerusalém. Ninguém quer ir. Eu vou. E depois é remetido para a Sérvia. E é lá que supostamente termina os seus dias. Supostamente. Ok? E vimos em modo voo Tito. Vamos a Filémon, que vai ser mais breve. Filémon é a carta mais curta e pessoal de Paulo. E é, porventura, das mais controversas, porque lida com escravatura. Mas sobre isto quero-vos dizer o seguinte. Isto era algo normal no Império Romano. Cerca de 1/3 a 50% da população do Império Romano era escrava. E não pensem que todos os escravos andavam a puxar pedra. Ser escravo, ou melhor, havia funções de alguma elite que eram considerados como escravos. Por exemplo, médico, tutores, bibliotecários e professores poderiam ser escravos e ser isso também. Ok? Nós não sabemos que era Onésimo, como vamos ver, que era um escravo, que era um servo de Filémon. Mas poderia ser uma função destas, poderia ter uma função destas. Okay? Não necessariamente trabalhos pesados. Nesta carta, eu vou fazer aqui um resumo muito grande, encontramos um escravo cujo nome era Onésimo. E ele estava sob a alçada de Filémon. Só que este Onésimo portou-se mal, roubou Filémon, prejudicou Filémon de alguma forma e fugiu. E sabemos mais tarde que Paulo, nas prisões, o encontrou e o gerou. Ou seja, gerou na fé. Ou seja, ele converteu-se enquanto Paulo estava na prisão. De alguma forma, ele foi para Roma. E sabemos que Roma, na altura, era um importante polo de escravos e ex-escravos. Não sei se foi por isso que ele foi para Roma. Mas lá, ou foi porque foi para a prisão, ou porque foi, ou conheceu Cristo e quis conhecer Paulo, encontrou-se com Paulo. E Paulo, na prisão domiciliar, fala-lhe de Cristo, ele converte-se. E ele tinha fugido de Colossos e estava em Roma e converteu-se e pela ação de Paulo. Então Paulo, ao saber da situação, porque depois o Onésimo conta, eu tinha um indivíduo lá em Colossos, que era o Filémon, que está em Colossos, eu fiz-lhe isto e isto e isto e fugi. E o Paulo assim, estou-me a ver, o Filémon? A sério? Eu conheço o Filémon.
eu vou ter que resolver isto. Eu vou escrever uma carta para o Filémon. Eu vou ter que resolver, porque tu agora converteste, estás diferente, Onésimo. És o mesmo. Ele não vai acreditar em ti. Deduz que ele não vai acreditar. Olha, vais perder o teu tempo. Não, Deus vai me dar. Vou escrever uma cartinha para o Filémon, vou pôr as coisas no sítio. Então Paulo escreve uma carta para o Filémon e diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Veja como Paulo começa. No original é escravo. Paulo chega ao Timóteo e diz assim: ao Filémon, escravo, eu também sou. Veja como é que Paulo entra logo a pé juntos. Tu não venhas a dizer que não venhas bater no que eu vou dizer a seguir, porque eu também sou escravo. Eu também sou escravo. E o irmão Timóteo, o amado Filémon, nosso cooperador. Ok? Nós no versículo 19, nós lemos assim: eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. Ele escreveu de própria mão. Qual é a novidade aqui de Paulo ter escrito com a própria mão? É Paulo ter escrito com a própria mão. Eu não estou a brincar. Porque não era normal Paulo escrever com a própria mão. Ele ditava. Eram outros que escreviam os escritos dele. Então há aqui algo especial. Paulo escreveu esta cartinha pela própria mão. Vocês, de repente, há pessoas que têm registros de pregações do A e do B famosas. Olha, imaginem um Filémon lá muito bem em Colossos, a gerir lá a propriedade dele, que ele tinha posse, e de repente, ei, tens uma carta de um Paulo de Roma. Ei, pá, um Paulo. Deve ter sido outro que escreveu. E de repente vai, assinado Paulo. Ui, que é isto? O Paulo escreveu ele próprio esta carta, não é normal. Eu vou ver o que ele tem para dizer. O assunto era de tal modo importante que Paulo fez questão de escrever ele próprio, para que o Filémon, até por isso, não tivesse coragem de dizer que não ao que ele ia dizer a seguir. Estão a perceber? Por isso é que ter sido ele a escrever é importante. Versículo 2. E a nossa irmã, ele está a cumprimentar o Filémon, e depois, e a nossa amada irmã Áfia, Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está em tua casa. Eu gosto muito do Arquipo, porque sempre gostei do Arquipo, e foi das primeiras pregações que eu fiz foi do Arquipo. O que eu não sabia é que o Arquipo possivelmente era o filho do Filémon. Onde é que dizem que é filho do Filémon? Atenção, eu não tenho 100% de certeza no que vos vou dizer, mas eu gosto de tentar analisar a lógica. Porquê? Qual é a lógica? O Paulo está a escrever uma carta aqui para o Carlos. Diz assim: ó Carlos, cumprimentos a ti, à Lúcia e às tuas a igreja que está na Quinta do Conde. Agora vejam aqui. Timóteo, ao amado Filémon, e à nossa irmã Áfia, claro, a Áfia, não é? A Áfia e ao Arquipo, e à igreja que está em tua casa. Só percebeu o contexto? Não parece mesmo que a Áfia podia ser a mulher do Filémon e o Arquipo o filho? A mim parece-me. Se é, não sei. Ok? Ficamos na dúvida. Mas que parece, parece. E para terminar, queria só ler do versículo 9 ao 18, só perceberem um pouco o contexto disto. Também não são muitos versículos e terminamos depois. Peço-te, então aquilo que ele queria pedir: peço-te-nos por amor, sendo eu tal como sou, Paulo velho, também agora prisioneiro de Jesus Cristo, mais uma vez, no original escravo. Eu peço-te como escravo, por um escravo. Entendem? Com a minha mão, que não é habitual. Portanto, Filémon, quando o Filémon chegou ao versículo 9, não havia versículos na altura, mas quando chegou aqui devia estar preocupado. Porque ele tinha citado tantas vezes que era escravo. E vendo que foi ele que assinou, ele assim: o que é que este homem me vai dizer? Devia estar assim. Versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo. Imagina o Filémon na altura. Onésimo? Pois onde é que tu conheces o Onésimo? Olha, podias dizer para ele me pagar aquilo que me deve, quase. Eu estou a tentar pensar o que é que o Filémon pensou. Que gerei nas minhas prisões. Imagina agora aquilo caiu-lhe tudo, de repente. Geraste nas prisões. O Onésimo encontrou-te em Roma. E ele salvou-se por teu intermédio. Eu estou a imaginar aqui a luta interior do Filémon. O qual, noutro tempo, te foi inútil. Mas agora a ti e a mim, muito útil. Eu te tornei a enviar. Olha, ele está a caminho. Imaginei ele a pensar. Eu estou a parar as passagens para tentar interpretar como é que ele pensou. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Ui, o Filémon, quando ouviu isto, torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Isso é muito difícil, muito difícil. Eu bem o quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. E aqui o Filémon deve ter pensado: epá, para o Paulo querer conservar, o Onésimo já não é o mesmo. Eu não conheço este tipo. Vamos continuar. Mas nada quis fazer sem o teu parecer. Vejam Paulo, diplomata, do género. Ele tinha poder, mas, Filémon, eu tenho poder para mandar, tirar e enviar-te. Mas quer saber a tua opinião, quer ter o teu parecer. Isto é quebrar o gelo, isto é tato. Sabem, um líder tem que ter tato, não é só mandar, é ser capaz também de gerar empatia, ter tato. E Paulo tinha este tato. E com isto foi quebrando Filémon aos poucos. Enquanto Filémon ia além disto, passou de assustado a ficar mais manso. Ele foi sendo quebrado à medida que ia lendo a carta.
Tato, muito tato. Ok. Para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Lá está. Tato. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo para que o retivesses para sempre. Romanos 8, 28 aqui. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que esperam em Deus. Certo? Filémon, tu perdeste durante um tempo, mas agora vais receber tu perdeste o Onésimo, mas agora vais receber uma versão do Onésimo que não conhecias, que te vai dar um jeito tão valente. Este roubo foi para o bem de toda a gente. Esta perca foi para o bem de ti próprio. Isto é Romanos 8, 28 em cena. Está bem? Não como servo, mas mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais te assina a carne como ao Senhor. Vais recebê-lo não só como um servo, como um escravo, mas como um escravo que conhece Deus. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Se fez algum dano ou deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, escrevi e eu o pagarei. Termino com isto e diz isto. Paulo aqui está focado numa coisa. Havia uma ponte quebrada entre Filémon e Onésimo e Paulo escreveu uma carta para unir a ponte quebrada. Muitos de nós, como crentes, quando vemos uma coisa quebrada, em vez de ajudarmos a criar a ponte, ainda tiramos mais umas pedras para a ponte cair. Ou falando, ou não fazendo o que podemos fazer. E nós devemos fazer ações de Filémon, ter cartas de Filémon vivas na nossa vida. Procurar, se aquela situação entre aqueles dois crentes está quebrada, vamos procurar de uma forma a ajudar. Vamos criar pontes. Vamos criar soluções. Isto é, na prática, Filémon para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe.